E a Frente Parlamentar da Agropecuária tem se organizado para impedir uma série de mudanças propostas pelo governo federal. Em entrevista ao Estadão, o novo presidente da bancada, deputado Pedro Lupion, disse que o primeiro mês da gestão Lula foi marcado por um radicalismo ideológico contra o setor. Os ruralistas cobram a volta do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural para o Ministério da Agricultura, que agora passou a fazer parte do Ministério do Meio Ambiente. Além disso, Lupion ainda afirmou que acredita na força dos parlamentares do agro para aprovar outros projetos e avisou que, se for necessário, também vai radicalizar. Tiago Pavinato, começa com você, Pavi. Se for necessário, também vai radicalizar. Bela oportunidade para ficar quieto também. Mas a verdade é que o Lula chamou o agro de fascista, o Lula já chama o agro de retrógrado, o Lula culpa o agro por todos os males que existem no Brasil atualmente ao lado do Bolsonaro. O agro é tudo de mal para o Lula e todo mundo sabe disso. Enquanto o agro não está recebendo a atenção devida, a pasta da cultura está, e a Cláudia Raia hoje ela tem um atendimento muito mais diferenciado do governo federal do que o agro. Mas é o agro que sustenta o Brasil em muitos sentidos. E além de sustentar o Brasil em muitos sentidos, o agro brasileiro é reconhecidamente o celeiro do mundo. Portanto, nós vemos a cada fala do próprio presidente e daqueles que são afetados por essas suas falas impensadas, que o Brasil, ele está no caminho de tudo, menos do diálogo. Diga, Zé. Pois é, essa bancada sempre foi forte, é uma bancada tradicionalmente muito forte no Congresso Nacional. Ela já não é mais o monopólio da grande bancada no Congresso Nacional, porque existem outras bancadas tão fortes assim como, por exemplo, a evangélica, né? E há uma divisão nesse setor, né? Quando se diz a agro, tem várias nuances, os plantadores, os exportadores, os intermediários. Esses intermediários e exportadores, esses estão muito bem. A União, que é o pessoal de álcool, o pessoal da Única, também está muito bem e está ao lado do Lula. E os plantadores, os produtores, é que estão sofrendo as consequências e que são os verdadeiros representantes do agro, né? Entendo que o governo precisa urgentemente conversar com esse setor. Durante o trabalho de transição, o Neri Geller, ele conversou, tentou até, conseguiu alguns interlocutores importantes, como o governador Ronaldo Caiado, mas não conseguiu mesmo fazer com que o agro participasse da transição e que pudesse dar um voto, como ele pedia, ao governo Lula. E aí o governo Lula está radicalizando, isso não é um bom sinal. Isso que eles estão falando aí sobre a fiscalização. O agro se autofiscaliza em alguns setores. E o governo está tirando esta autofiscalização e levando para o Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, são pendências. Você, Coba? Bom, o agro brasileiro, ele alimenta 1 a cada 7 pessoas no mundo. Alimenta 1 bilhão de pessoas. O agronegócio brasileiro é responsável por 27% do PIB, 1/4, mais do que 1/4 do PIB. Esses dados são de 2021. Em 2022, esse dado deve ter até crescido. O agro brasileiro é responsável por um desenvolvimento econômico no país muito importante, como, por exemplo, no desenvolvimento de sementes, na inteligência de dados, no monitoramento de produtividade. Isso reflete em sustentabilidade, desenvolvimento de pesquisa, tecnologia, o que demonstra que o agronegócio brasileiro é uma joia na mão do governo. O agronegócio brasileiro tem a ver com o alimento na mesa, tem a ver com pequenos produtores, com os produtores familiares, né? O agronegócio brasileiro tem a ver com o aproveitamento da terra brasileira. O agronegócio brasileiro é uma joia que cada vez mais tem sido jogada no lixo pelo atual governo. Prova essa diferenciação que foi feita. Um departamento que era tão importante para o desenvolvimento do agro está lá no Ministério do Meio Ambiente. Para quê? Para, mais uma vez, atrelar
porque isso é assim que funciona na cabeça desse governo, atrelar o agronegócio a desmatamento, a queimada. Vamos nos lembrar, último debate presidencial do primeiro turno, quando o mediador do debate sorteou o agronegócio, a agricultura, a pergunta que foi feita foi sobre alimento, sobre renda, sobre emprego, sobre produtividade? Não, a pergunta que foi feita, porque é assim que está na cabeça do presidente Lula, foi sobre desmatamento. Enfim, a gente poderia caminhar para cima, para frente, e o presidente Lula só está olhando para trás.